Quando você adoece, não é o ficante que vai ficar com você. Não vai ser esse amor rapidinho de diversão que vai te dar suporte. No facto de estamos a falar até do lado profissional, muitas vezes esta ansiedade e esta vontade de fazer acontecer também leva ao extremo de romantizarmos o hustle e de que de repente nós temos de estar sempre a trabalhar e até aos 30 temos de ter a vida resolvida. E o que é que isto, ou seja, que impacto é que isto tem principalmente nos jovens, nas pessoas da minha geração, de quererem pôr a vida em pausa e eu agora vou trabalhar muito e só mais tarde é que vou viver. Faz sentido esta abordagem na vida? Faz sentido, é isso que em geral ocorre. As pessoas falam assim: agora eu vou me dedicar 100% à profissão e vou deixar a família, vou deixar constituição de família, de filhos para depois. O que a gente vê é que isso não é bem assim. O que acontece é que depois que você deixa tudo de lado, você vai ter muita dificuldade de voltar, por exemplo, a se relacionar com com essa visão de constituir família. Porque enquanto você está nessa, vou trabalhar, o que você pensa é ficar eventualmente com alguém e essa coisa ser uma coisa que não dê muito trabalho. Porque se der muito trabalho, atrapalha a sua vida profissional. Então, acaba desenvolvendo o quê? Relações superficiais. E depois, quando você precisa, lá na frente, você vai precisar de relações profundas, afetivamente consistentes. Porque quando você adoece, não é o ficante que vai ficar com você. Não vai ser esse amor rapidinho de diversão que vai te dar suporte. Não é esse amor que vai ser um bom pai para filhos. Não é esse amor que vai ter projetos em comum. Porque uma relação precisa de projetos em comum. Mas já estamos a escolher mal? Eu acho que nem está escolhendo. Por isso mesmo, por esse pensamento, eu tenho que me fazer profissionalmente, acaba botando como se afeto fosse uma coisa de perda de tempo nesse momento que vocês se encontram, entre 25 e 30 anos. Porque hoje tem uma marca, você tem que chegar aos 30 quase que com a vida feita. Pois é isso, é a roda de que chega aos 30, tu já temos de ter o emprego que sempre quisemos, já temos de ter a casa comprada, temos de ter o casamento. Exatamente. E isto ainda causa, novamente, mais ansiedade. Muita ansiedade, muita. E adoecimento. Não é à toa que essa tua Burnout. geração... Burnout, já falar isso. O que é o burnout? O burnout nada mais é do que a exaustão do trabalhador. Você joga tudo ali naquele ambiente profissional e você acaba não vivendo as outras coisas. Então, o burnout é a exaustão que depois vai para a depressão, que caminha para a depressão. Que aí vem esse vácuo. E nessa hora do vácuo, o afeto é o que resolve. Pois, porque muitas vezes nós estamos naquela escada de agora é o próximo achievement e quando se lá chega, não era isso tudo. Não, ou era tudo, mas não dá para chegar sozinho. Senão o sucesso, seja lá qual for, para quem for, o sucesso, se ele vem muito rápido, ou ele vem sem consistência de apoio, de família, de amigos, ele acaba sendo uma cilada. Ele não se mantém. Você chega lá e despenca. Não tem com quem celebrar? Não tem com quem celebrar. E não tem com quem caminhar, porque sucesso não é difícil de ter. O mais difícil é mantê-lo. Porque você tem que o tempo todo no sucesso se reinventar. Na minha geração era de 10 em 10 anos. Eu falava, tenho 10 anos para deixar de atender para virar palestrante. 10 anos para virar só escritora. 10 anos para virar hoje podcaster. Vocês é tudo em 3, 5. No máximo, estourando. E a próxima geração vai ser mais rápido ainda. Então, assim, essa questão da gente começar a equilibrar, por isso que a cultura do wellness tá tão em moda. Porque a geração Z tá vendo que não adianta chegar se você vai chegar doente. Pois era isso que eu ia dizer, nós estamos a falar do burnout e da indisponibilidade mental, mas também acaba por ter resultados no físico, porque se nós só vivemos para romantizar o trabalho, deixamos de ter relações profundas, deixamos de ter a nossa sanidade mental, mas também a saúde física, que acaba por ser, é um problema para o futuro, mas depois... E a gente falou de ansiedade, falou de depressão, mas na parte física nunca teve tanto dislipidemia, colesterol alto.
Por quê? Porque a gente vive hoje, ninguém mais come comidinha caseira. As pessoas estão na rua, estão no trabalho e fazem fast food. Né? Aqui não tem o iFood. No Brasil tem o iFood, que é um delivery. Nós de temos comida. Glovo, Uber Eats. Isso, mas sim. numa violência assim que ninguém mais faz comida. Hoje está se construindo apartamentos para a geração de vocês que não tem fogão. Não tem cozinha. Não é possível. É decorativo. Tem uma boquinha lá para você esquentar um café. Mas se você compra uma cafeteira, nem precisa fogão. Pois. Então, está acontecendo isso, né? Por exemplo, em grandes cidades como São Paulo, os imóveis que mais vendem hoje para a geração de vocês são imóveis muito pequenos, de 40 metros, que você vai para dormir. É um dormitório, bonitinho, bem arrumado, mas é um dormitório. Mas isso acontece por quê? Porque estamos só focados na carreira, é isso? Exatamente. E como é que podemos mudar o chip para isso não acontecer? Eu acho que o chip é vendo a realidade. E isso eu acho que a geração Z está vendo. Não vale chegar se chegar com a saúde comprometida. Queridos, eu tenho algo muito especial para vocês. Nos próximos dias, quem adquirir qualquer um dos meus cursos online vai receber outro inteiramente grátis. Sim, um segundo curso de presente para você ou para qualquer pessoa que você queira beneficiar com esse conhecimento. E tem mais. Se você fizer a sua inscrição nas primeiras 48 horas, ainda vai ganhar uma palestra inédita que eu gravei com muito carinho, baseada nas minhas vivências e estudos profissionais que poderão, de fato, transformar a sua caminhada. Para isso, é só clicar no link que está aparecendo e escolher com calma o que você acha que nesse momento te chama e deixar o conhecimento entrar. Não hesite, pois se cuidar é um ato de coragem.